Aquela história que eu falei lá no começo do demônio. Os perseguidores podem tornar-se nossos seguidores. Entendeu? Vamos entender o prefixo da palavra, né? O per. O per é pré, é antes de conhecer. Quem estudou o cristianismo fala assim: Saulo era perseguidor do cristianismo. De repente ele virou o apóstolo dos apóstolos, porque ele chegou depois, atrasado, e quando foi tocado pela energia do sagrado, do divino, de Jeová, ele assumiu o compromisso com Jeová. E para quem não sabe... Ô Paulo das Ervas, boa tarde, Paulo das Ervas. Boa tarde, Felipe Leão. Como é que você foi de feriado? Ontem nós tivemos um feriado, né? Oh. Como é que você foi de feriado? Muito bem, né? Agora, quando a gente está passando esse vídeo, o pessoal não sabe qual feriado você está falando. Qual feriado? Foi aquele feriado mesmo, que todo dia é feriado aqui para nós. Então, a minha cidade tem uma lei que era proibir trabalhar de segunda-feira, né? Então quem trabalhasse de segunda-feira era multado. Se levasse 3 multas porque trabalhou na segunda-feira, a prefeitura mandava fechar o comércio. Era proibido trabalhar segunda-feira. Daí a primeira quinta-feira do mês também é um feriado religioso. Então o povo das fazendas, todo mundo paga os funcionários na quarta-feira à tarde, que para quinta-feira a turma ir lá curtir o feriadão. Então, nós vamos gravar um dia na feira, né, Felipe? Opa, você já gravou o dia de feira aqui, mas não deu tempo. Pois é. Aí depois nós fomos, daí emendava a quinta-feira com sábado e domingo. Segunda-feira era feriado mesmo. E daí tem os feriados que já vão criando por natureza, hein? Mas eu estou falando do 7 de setembro. Que hoje que nós estamos gravando aqui é 8 de setembro. Então o feriado que eu perguntei para o Felipe foi 7 de setembro. E então, o Felipe se comportou direitinho, né, Felipe? A gente toma umas cachaçinhas, uns negocinhos. Fez vídeo. Então, gente, o Felipe Leão é o meu cinegrafista aqui, o meu filhão, como eu falo, né? Felipe Leão. E eu tô com 2 feras aqui hoje do mundo das práticas integrativas aí. Pois é, eu já ia perguntar. 2 feras. Uau! Viu? Tudo é fera, viu? 2 feras da prática integrativa. Eu tô aqui com Jonathan, como é que é o nome? Ciani. Jonathan Ciani. Tem aquele Jonathan Nemer lá que conta piada. Esse é o Ciani, ele faz coisa séria. E o Jonathan Ciani, ele é terapeuta ortomolecular. É uma terapia, que foi ele que inventou, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Teve uma herança aí de uma galera da Alemanha ali. Isso, alguns milhões de anos aí ele vem trabalhando. E eu estou aqui com o José Fronencio, que faz mesa... Psicotrônica de Horus. Psicotrônica de Horus, né? Horus é um deus poderoso lá. Dos egípcios? Não, dos egípcios, viu? Conheço a história. O Felipe gosta de falar comigo porque eu conto história no vídeo aqui, né? É isso aí. Ô Paulo das Ervas, agora para quem não sabe, o que seriam as práticas integrativas e se já tem bastante alunos aí do Escola das Ervas que estão se tornando aí terapeutas integrativos, né? Então, o que são as práticas integrativas? As práticas integrativas são aquelas práticas que durante anos, né, milhares, alguns anos aí tiveram restrições, até por interesses políticos e econômicos, vamos falar a verdade, né? O Felipe falou que para mim falar a verdade agora, então, verdade. Então, a verdade é assim, as práticas integrativas são aquelas práticas terapêuticas que agregam valores ao processo de cura do paciente. Para quem não sabe, tem uma lei que chama o Estatuto do Paciente, Código do Direito dos Pacientes, onde toda e qualquer pessoa adoecida, ela tem o direito de escolher e de rejeitar o tratamento terapêutico proposta pelo Sistema Único de Saúde. E as práticas integrativas, elas foram aprovadas numa lei federal em 2013. E desde então elas fazem parte, né, das terapias aceitas, né? Tem algumas que ainda falta regulamentar, outras já estão regulamentadas, outras tem gente querendo quebrar a regulamentação, mas é um processo natural do processo político de saúde. Importa o seguinte, que quando você
que está precisando cuidar da sua saúde, escolhe uma prática terapêutica para seu uso e escolhe um profissional para cuidar de você, esse é um direito sagrado seu, que ninguém pode interferir nesse direito. Então essas práticas integrativas elas foram assegurando, e hoje acho que mais de 80 práticas já é reconhecida aí pelo Sistema Único de Saúde, né? Para quem não sabe também, vão ficar bravos de eu falar isso, mas o Sistema Único de Saúde do Brasil ele é considerado o melhor sistema de saúde do mundo. E, inclusive, o Rei Charles está enviando técnicos do Ministério da Saúde da Grã-Bretanha, né, dos países que ele reina, para conhecer o Sistema Único de Saúde e tentar levar essas práticas brasileiras que deram certo, já faz 30 anos aí, 33 anos aí que foi criado o Sistema Único de Saúde, deram certo e o Brasil é referência e outros países estão aí em busca dessas práticas. Para quem não sabe, mais de 15 milhões de pessoas de outros países vêm cuidar da saúde no Brasil justamente porque é um processo gratuito e eficiente. Então quer dizer que essas práticas integrativas, ou como algumas pessoas conhecem, que os bruxos... Bruxada é eles. Eles não têm nem jaleco verde. Que fazem. Então quer dizer que lá também vai começar a ter esses Dá, tem. Para a China tem, os Estados Unidos tem, o mundo inteiro tem. É que tem países que tem mais restrição, tem países que tem mais liberdade. No Brasil, mesmo com restrição, o povo brasileiro não se permite a restrição e acaba fazendo, né? Nós somos brasileiros, jeitinho especial de fazer. Mas essas práticas são a mesa psicotrônica, a fitoterapia, psicoterapia, ortomolecular, reiki, cartomancia, rabidomancia, que mais? Aconselhamento, constelação familiar. Tem inúmeras práticas que são trabalhadas aqui no Brasil, né? Vou dizer com total liberdade, apesar que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Quem não gosta não é obrigado a fazer. Mas aqueles que gostam, desejam e querem participar, sempre há uma oportunidade. E nós, da Lua Crescente, fomos de vanguarda dessas práticas integrativas aqui no estado de São Paulo. Nosso trabalho é datado de 1988, ainda quando não tinha nem o Código de Saúde do estado de São Paulo. Bem antes, né? Eita. E em 94, quando foi aprovado o Código de Saúde do Estado de São Paulo, nós conseguimos com que fosse colocado lá, através do deputado que era o Roberto Gouveia, né, que ele era o médico da Zona Leste de São Paulo e era deputado estadual, nós conseguimos inserir no Código de Saúde do Estado de São Paulo, no seu artigo 10, que era dever do Estado da União dos Municípios reconhecer todas as práticas alternativas de assistência à saúde. E aí, quando integrou essa coisa, aí a gente já foi acelerando o processo documental aqui do nosso trabalho para que a gente fosse realmente a vanguarda dos terapeutas alternativos. Então, quando o Paulo das Ervas fala aqui no canal, eu falo coisas de experiência própria e eu tenho uma luta muito grande junto à questão de saúde pública do Brasil. Eu ajudei a constituir mais de 200 Conselho Municipal de Saúde, eu ajudei a constituir o Conselho Estadual de Saúde, participei do Conselho Nacional de Saúde e hoje em dia eu estou meio sossegado com a parte política, porque a parte prática do sonho que nós almejamos lá em 1987, 85, fosse realidade. Mas de onde surgiu essa possibilidade dessas práticas? Em 1980, na Conferência de Almanatá, que foi a Conferência Mundial de Saúde, onde foi proposto que todos os países membros da ONU respeitassem e valorizassem essas práticas tradicionais das pessoas, tão importante para que todo mundo pudesse viver melhor. Ô Paulo das Ervas, agora, na verdade, então, eu vou fazer uma pergunta sobre a mesa psicotrônica, é isso o nome? Isso, aí é com o moço aqui, pode perguntar. A psicotrônica de Horus. Isso, de Horus. Nesse caso, qualquer pessoa, ele é uma prática integrativa, né? Sim. Qualquer pessoa pode fazer?
Qualquer pessoa pode passar por essa limpeza, né, da mesa, desde criancinha até 200 anos. 200 anos. Tá. Passou de 200 anos é constelação familiar, daí é coisas. Aqui ainda vai além dos 200 anos. E é o seguinte, é uma prática muito bacana, viu? Mede legal, rastreia as energias bacanas da pessoa, né? E a gente transmuta. A mesa, ela faz, o automático dela já vai transmutando. Ela vai te vendo o que tem de negativo e já vai transmutando para o positivo. Seria um alinhamento energético aí? Isso. Um alinhamento energético, exatamente. Isso aí. E nesse caso, como essa parte é mais assim, energia, então você acredita que seria para um determinado tipo de pessoa, por exemplo, só para quem está passando problemas emocionais ou pode ser para quem está com problema físico, mental? Emocional, tudo. Quem não tem problema tudo. Também pode fazer. Quem não tem problema pode fazer também. A gente fala muito isso nas práticas integrativas. Porque como elas são medidas preventivas, mesmo que você ache que não tem problema nenhum, pode dar uma garibada de vez em quando. Como uma parte preventiva, então pode também. Pode. A gente limpa desde plantas, né? Até plantas também. Plantas, animal, aparelho eletrônico. Tudo a gente mede na mesa e faz a transmutação. Agora fiquei numa curiosidade, viu? É o seguinte, tem gente seu carro pode limpar. Eu ia perguntar uma coisa, tem gente que fala assim, que mora numa casa assombrada. Será que ela pode, então, desassombrar essa casa? Sim, a gente vai no local, faz a limpeza, é legal fazer, como que eu digo, ao vivo, né? Ah, sim, presencial mesmo. Isso. E como pode se fazer à distância também. A gente consegue medir a casa e fazer a transmutação, limpar as energias da casa. Ah, tá. Então, enquanto você foi me respondendo, então, eu fui colocando então seus dados aqui embaixo, caso alguém queira e não é de São Paulo. E aí ele pode entrar em contato então para você fazer à distância esse trabalho? Sim. Operadora 11 97971 2077. Beleza, é o que a gente está deixando aqui embaixo. Então, aí a pessoa vai pedir pelo WhatsApp, direto, né? Isso. Por mensagem. Falar com o senhor José Florencio de Oliveira. Ótimo, beleza. E aí, então, agora passando a bola para o Jonathan. Ô, Jonathan, e aí? As pessoas podem procurar um ortomolecular se ele tiver problema, se não tiver problema. E se for energético? Também, a gente trabalha na parte vibracional. Então conseguimos trabalhar tanto na prevenção de algumas doenças, ou melhor, da maioria das doenças, seja de cunho genético ou não, e trabalhar identificando esses fatores que estão motivando essa doença a ter a presença no corpo físico e começar a iniciar uma prática, uma terapia, seja ela vibracional ou nutricional, para evitar que isso venha a acontecer. Então isso no trabalho preventivo. E já no trabalho prático, no paciente que já está adoentado, podemos trabalhar tanto em conjunto com a medicina convencional, fazendo um complemento do tratamento que já é feito. Em alguns casos podemos fazer o tratamento também todo integrado. Nessa parte a gente faz ali uma varredura bacana do quadro do paciente, exames, a anamnese, né, que é aquela bate-papo. E nisso a gente vai interpretar toda a bioquímica do paciente, tudo o que está acontecendo com ele, e vai corrigir ali as falhas metabólicas que estão ocorrendo para poder iniciar o tratamento na causa e não apenas no sintoma. Então, para quem não lembra, o Jonathan tem um relato aqui no canal, né, Jonathan? Sim. O Jonathan também passou com o Paulo das Ervas e a gente entrou naquele assunto de que terapeuta também é humano e precisa de terapeuta, né? Então, o grande processo que, além de tudo, somos integrativos, né? Isso a gente está sempre interagindo entre nós, né? Para que a gente consiga criar realmente essa energia de um mundo melhor, né? Eu falo assim que a Lua Crescente, quando a gente começou nosso projeto aqui, não imaginava a densidade que ia tomar. Um dia desse eu dei uma entrevista para um canal de televisão do México
E o jornalista falou assim, o senhor sabia que o senhor é um dos homens mais conhecidos da América Latina pelas terapias, né, que o senhor pratica? Então, na verdade, o Paulo pratica, junto com todo esse povo que trabalha aqui comigo, está sempre por aqui, direto ou indiretamente a gente está criando uma rede integrativa para facilitar, assessorar, zelar, cuidar da saúde das pessoas, dar essa condição de facilitação no processo de recuperação de doentes e prevenir doenças. Então, o que a gente fala, trata, previne, cura, zela, mas a gente fala assim porque é um processo de interação humana. Então, o que está acontecendo? Não só o Sistema Único de Saúde cresceu perante o mundo com a qualidade de serviço que presta, ainda que você fala que ficou não sei quanto tempo na fila, mas ele tem um serviço de qualidade, e nós, os terapeutas, os integrativos, é um exército de hoje em dia quase 4 milhões de pessoas no Brasil que pratica algum tipo de cura alternativa, benzimento, passe, cirurgia espiritual, envolve todo esse processo. E todo esse povo aí, fizemos aquele mutirão, né? E realmente houve grandes avanços aí na terapêutica do povo brasileiro, do zelo com a saúde, da qualidade de vida, porque a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado, né? O Estado acho que tem que estar sempre devendo. Mas como é um direito do cidadão, e o cidadão pode escolher aquele que ele quer, então esse processo foi agigantando muito. Mas eu tenho uma experiência bonita, né? Que o Zé, chama de Zé já. Pode chamar de Zé. Ele fala José Florencio de Oliveira, da rádio. Não, é o Zé. É o Zé. O Zé e o Jonatas, né? A gente está sempre conversando alguma coisinha. O Felipe também é terapeuta, ele fala que não é, mas ele é meio bruxo. Meio, né, Felipe? Meio. O Regis Anunciado também, que é aquele que faz a quiropraxia também, o Isis, todo mundo aqui que está envolvido, né? Nesse processo a gente vem aprendendo e ensinando junto para que você que segue o nosso canal possa tomar a sua decisão. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de buscar aquela prática que você acredita, não tenha medo de sair do quadradinho e procurar novos caminhos, porque é um processo natural do ser humano. Vai todo mundo salvar a alma aqui e viver 500 anos na face da Terra? Não sabemos, mas se alguém conseguir, conta a história para os demais. E há quanto tempo que o senhor trabalha com a mesa e por que motivo? Aquela pergunta, por que o senhor começou esse negócio? Chamado, não tem jeito, né? O cara ou vem pelo amor ou pela dor, né? Daí você foi pelo amor. Eu fui pela dor. Eu já faz 10 anos já que eu trabalho com essa prática. Olha, criança, eu tenho 40 anos na minha, então, tem 10. Tenho 10, E, cara, a gente vem obtendo muito resultado bacana, sensacional, né? Nas terapias que a gente faz, a gente consegue um resultado show de bola, viu? E então, espero durar mais uns 200 anos. Pra gente poder ter história, pra gente poder continuar ajudando aí o pessoal. Né? O São Paulo tem quantos anos de... 30 mil, eu tenho 40 anos de terapeuta nessa vida, mas tem uns 40 mil anos de alma aí. Tem muita lenha pra queimar ainda. Entendeu? Mas então, eu acho que é isso, né, cara? E cada dia a gente vai aprendendo mais, né? Agora, pra mim fazer essa terapia aí com você, eu preciso ser algum descendente de egípcio, não? Não precisa não. É só você ter uma dor de barriga, pronto, já pode passar comigo. Tudo certo. Já passa comigo. Tá. Agora você colocou uma prática muito legal, que é o seguinte: tem pessoas que pensam que às vezes é a casa que está fazendo mal para ela, ou é o carro está sempre quebrando. Isso daí acontece por causa de algumas coisas energéticas, pode acontecer? Tem a ver. Às vezes você está com uma energia negativa que está afetando aquele seu carro, a sua casa. Tem que limpar a saúde da casa, do carro. Tem gente que sempre que tem um animalzinho, o animalzinho morre da mesma doença. É também energético essa questão? Também é energético. Exatamente. E aí tem como saber se de repente, eu estou reclamando da casa, mas será que é a casa mesmo?
Aí na mesa psicotrônica ela fica sabendo se de repente é a casa, ou é ela, ou é alguém que ela mora. Ou pode ser o próprio morador. Isso. Na Tem mesa como ela fica sabendo? tem como identificar tudo isso. Então ela pode até te mandar uma mensagem perguntando, ó, tem como você ver tal situação aí, como que funciona? Sim. Aí manda tudo por mensagem, né? No WhatsApp. Isso. Certo. Aí a gente faz aquela anamnese e vai rastreando a pessoa, né? E também ela consegue ver vidas passadas. Às vezes seu problema não é dessa vida, é de vidas passadas. Então... E na mesa consegue ver também. A gente consegue identificar isso aí e limpar, né? E trazer pro presente. E foi legal você ter tocado nesse assunto. A gente fez um vídeo com o Paulo da Zé falando de vidas passadas, né, Paulo da Zé? Talvez do fantasma também, né? O fantasma também. E vai ficar então tudo nos cards. Tudo vai, tem que mostrar. Então é isso aí. É muito legal esse entendimento do ser humano, né? Porque a ciência física, ela cuida do corpo humano. E a gente fala do ser humano, que é um ente muito maior do que o nosso corpo. E esse ente precisa ser olhado como um todo. Tá? Então, quando ele fala vidas passadas, às vezes eu falo assim, tem formas de interpretação estranhas da vida passada. Uns acreditam que as vidas passadas foram meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tetravô, meu não sei quanto avô lá, que faz parte da minha vida, mas são vidas passadas, que já se foram. E outros acreditam que ele reencarnou milhares de vezes, igual ele, né? Ou dali que era o eunuco do faraó lá. Tem até o vídeo cantando a música Eunuco do Faraó, é ele que canta. E daí o que acontece? A gente acredita que essas possibilidades universais. Então quando eu falo, a pessoa sai um pouquinho da sua casinha, do seu quadradinho, dá uma olhada de fora para você, como se você estivesse olhando no espelho do seu corpo, mas você estivesse vendo no espelho a sua alma e toda a história envolvida de religiosidade, de crença, de ensinamento, tudo aquilo que você trouxe e que você pratica e você acredita. É católico, crente, evangélico, umbanda, candomblé, macumbeiro, todo mundo pode fazer essa mesa. Pode, qualquer um. Tá. E quem não quer fazer, não pode fazer. Não pode fazer. Quem não quer também não pode, mas quem quer pode. Eu Então pergunto, não importa a religião. Não importa a religião. É energético, né? São coisas energéticas. eu estou perguntando Mesmo isso, se sabe for por quê? ateu? Mesmo se for ateu. Se- Funciona do mesmo jeito. Então, mas eu estou perguntando isso porque tem uns vídeos que falam assim, você é obrigado a fazer, ninguém é obrigado a fazer nada. Entendeu? O nosso canal não obriga ninguém a fazer nada. Você quer ver um exemplo? O nosso amigo Jonathan. Certo. Olha lá, você tá vendo ele tossir? Nossa. Não? Então. Então, nós tampamos a garganta dele com uma rolha. O Jonathan já passou pela mesa. Eu também já fiz uma mesa Olha lá, com ele. ele- É legal, eu acho o seguinte, as experiências que a gente ganha nessas terapias é que a gente começa a se conhecer melhor por um outro ângulo. Entendeu? Eu olho para uma pessoa assim e falo assim, nossa, aquela pessoa é chata. Nossa, a pessoa é esquisita. De repente, um dia a pessoa está bem-humorada, dá um sorriso, nossa, que pessoa linda. E por quê? Porque você vai mudando o ângulo, você vai mudando a dimensão com que você está observando a situação. O cara falou assim para mim, agora tem a pessoa está lá, ela não vai no centro, mas ela vai na missa de libertação e cura, e lá na missa de libertação e cura o trem pega pesado mesmo. Tá? Não pense que é brincadeira, que o negócio é sério. Vai lá nas igrejas pentecostal, o bicho pega mesmo. Tá? Nem tudo é do demônio, tá? Nem tudo é do demônio. O demônio é aquilo que dá medo pra gente. Entendeu? Esse aqui é um demônio, mas já não tem mais medo. O budista fala assim, quando você é perseguido por um determinado demônio, você tem que orar até que aquele demônio entenda que você não tem nada a ver com ele e ele passe a ser o seu protetor. Né? O budista fala isso, quem não gostou vai lá e pergunta para o budista. Eu não sou budista, mas o budista fala isso, que você ora para que você consiga a libertação da sua alma, a salvação do seu corpo, conforme que o seu ensinamento, a sua prática religiosa ensina. O nosso canal também não é religioso, já falei isso para a mulher, falou assim, mas o senhor tem que contar para nós que é religião que o senhor acredita. Então, eu acredito que o ser humano é um ser espiritualizado, está na face da terra por algum motivo, e ele faz o que ele quiser na vida dele. Tá bom?
Ou pergunta mais pro Jonathan que ele tá com vergonha, falou que nós não perguntamos pra ele. Ah, é. Ele fala aqui na minha orelha. Ô, Jonathan, dá pra gente aí Ele vai fazer dancinha hoje. Ixi, Não ainda? ainda não. Talvez no 1 milhão do canal. Essa aqui vai fazer dancinha. Hoje, fazer... Fazer dancinha. Eu com o Felipe. Já fizemos dancinha, né, Felipe? Já. Ô, Jonathan, coloca uma forma prática, o que a ortomolecular pode estar auxiliando uma pessoa? Você falou também de parte neurológica, degenerativa, ou no geral, o que você quiser colocar. A gente pode aqui. associar, por exemplo, um paciente que está iniciando um processo de demência. Pode ser um Alzheimer, uma demência vascular, qualquer tipo de transtorno. A gente pode iniciar com um processo de neuroproteção. Então a gente associa ali alguns fitoterápicos, como a gente já conversou anteriormente em bastidores. O camapu é uma planta que eu trabalho muito. Tem também a parte suplementar, então vem em relação com a vitamina B12, que está muito ligada principalmente a alguns quadros de esclerose múltipla, que não tenha cunho autoimune. Então quando você dosa a vitamina B12 nesse paciente, geralmente está um nível muito baixo. Existe a parte de suplementação com magnésio, parte de probiótico, parte de limpeza intestinal. Tudo isso daí vai ser um processo que vai estar purificando o seu organismo, desinflamando, desintoxicando e seu cérebro agradece. Vai ser um processo de tanto estabilização do seu quadro, quanto muitas vezes de reversão. Um quadro muito comum que eu pego em consultório é o diabético. Eu pego um paciente insulino dependente e tiro ele da insulina. Entendeu? Com suplementação adequada, com uma dieta adequada. Tudo isso é uma coisa que a gente consegue trabalhar se o paciente estiver de acordo, estiver proposto a seguir as terapias. E aí não é só a minha terapia, não é só do Paulo, não é só do Zé. Cada um precisa do que te sirva melhor. E nós temos que, em equipe, se eu não estou conseguindo solucionar, eu conheço alguém capacitado para resolver, seu Paulo é esse cara, seu José é esse cara. E em conjunto, se eu não conseguir, com certeza o conjunto, no final da obra, sempre vai ser o final perfeito para o paciente. É um processo de muito respeito, né? Sim. Pela diversidade terapêutica que se aplica às pessoas hoje em dia. É uma coisa muito grande isso. Nós temos aqui, o Felipe já conhece muita gente que trabalha com terapia integrativa aqui no Vale do Paraíba. A gente harmoniza todo esse grupo. Eu gostaria até de, quem sabe, fazer um encontro dos terapeutas. Eita, vai ser o famoso encontro dos bruxos? Legal. O encontro regional. É o bruxo do bem, né? O encontro regional aí para 31 de outubro, né? Dos terapeutas da região. Quem sabe, vamos estar pensando nisso. Para a gente fazer um dia aqui, uma tarde de uma coletiva com todo mundo e o Felipe poder mostrar a carinha de cada um aí, para vocês que fazem o caça-vampiro, sair caçando nós, né? E aqueles que acreditam na gente fazer a multidão de proteção a favor das terapias integrativas. Uma vez eu fiz um encontro nacional com terapeutas aqui e nós trouxemos gente do Iapoque ao Chuí. Vieram pajés, vieram médicos, vieram terapeutas de inúmera denominação terapêutica, vieram pastores, vieram padres da Igreja Católica, vieram líder budista, vieram de inúmeras religiões, né? Candomblé, Umbanda, xamânico, e a gente conseguiu na época reunir mais de 200 pessoas, foi um evento de 3 dias. Foi justamente no período que estava aprovando em Brasília a lei das práticas integrativas. Legal. E nós fizemos então na época um documento que a gente encaminhou para o Ministério da Saúde, para a Presidência da República, recomendando que essas práticas fossem realmente aprovadas, porque já existia um movimento muito grande no Brasil. E uma coisa maravilhosa, a gente fez isso. E foi uma experiência assim, muito grande. Depois, o pessoal, cada um foi seguindo o seu caminho, logicamente, e nós não ficamos. Mas, dado que o Recanto Alô Crescente Ervas Medicinais, está trazendo essa oportunidade para inúmeros terapeutas se apresentar, eu acho que a gente poderia um dia fazer um encontro regional aqui, né? E chamar um grupo aí de terapeutas nossos para a gente
fazer aí 20 horas de YouTube direto, né? Eita! Vê se o YouTube aguenta nós. Eita! Entendeu? E daí cada um mostrar seu trabalho, mostrar sua prática na prática. Fazer um dia mesmo, um dia D aí de expandir as energias. Paulo das Ervas, eu tenho uma pergunta nesse sentido aí. Tem muita gente que está seguindo aqui o canal do YouTube que está se tornando terapeuta ou está pensando em se tornar terapeuta. Mas eles têm medo de ser atacado, essas coisas todas. Não, vai ser atacado, com certeza. Isso daí faz parte. Entendeu? Essa história de medo de ser perseguido, não adianta que vai ser perseguido. O Buda foi perseguido, Jesus foi perseguido, o Dalai Lama foi perseguido, o Maomé lá foi... Mohamed foi perseguido, esses dois já foram perseguidos, o leão então, a turma vive caçar o leão o tempo inteiro. Mas parece que tem gente que está gostando de ter seguidores. Então, mas acontece que é aquela história que eu falei lá no começo do demônio. Os perseguidores podem tornar-se nossos seguidores. Entendeu? Vamos entender o prefixo da palavra, né? O per. O per é pré, é antes de conhecer. Quem estudou o cristianismo fala assim, Saulo era perseguidor do cristianismo, de repente ele virou o apóstolo dos apóstolos, porque ele chegou depois atrasado e quando foi tocado pela energia do sagrado, do divino, de Jeová, ele assumiu o compromisso com Jeová. E para quem não sabe, a religião chamada hoje em dia Testemunhas de Jeová, ela é baseada nos estudos filosóficos do Paulo. É nós, né, Paulão? É nós, tem jeito. Então, o apóstolo Paulo, as primícias do aprofundamento do estudo do apóstolo Paulo, que foi dando força para que grupos de pessoas saíssem de porta em porta ensinando alguma coisa sobre a espiritualidade cristã, com aí testemunhas de Jeová, porque Jeová tocou no coração do Paulo, deixou ele enseguecido, né? Ele era enseguecido pelo ódio, pela raiva, pela justiça, pela defensor absoluto da lei, e de repente essa cegueira de Paulo, que eu sempre falo, não é que ele ficou cego do olho, ele ficou cego porque ele era cego pelos livros dos estudos filosóficos do direito lá que ele apregoava, né? Então, era a justiça em primeiro lugar, a lei em primeiro lugar, e era ultra rigoroso. E quando ele estava completamente enceguecido por aquilo, que Deus tocou nele e ele passou a enxergar o mundo sobre uma nova ótica, uma nova visão. Também a expressão que ele caiu do cavalo é porque a expressão caiu do cavalo surgiu em virtude de que quando ele percebeu que toda aquela ultra rigor que ele tinha para defesa da legislação que existia na época, a farisaica, era uma coisa muito severa com as pessoas, mas nem os líderes ali cumpriam. Então a expressão caiu do cavalo é que ele percebeu que aquilo não era legal, não era daquele jeito, e mudou aí para um lado mais pacífico, mais calmo, mais tranquilo, adotando os ensinamentos crísticos, né? Não vamos falar cristão, mas era crístico, e chegou aí hoje o que cada domingo de manhã cedo a gente recebe Casalzinho Testemunho de Jeová na nossa porta. Eles estão trazendo para a gente a lei filosófica, o ensinamento baseado nas cartas, nas escrituras do Paulo. Olha que legal, né? Nem isso daí o Jonathan sabia. Né? Mas então, esse processo de enfrentamento, o Paulo também foi perseguido, mataram, coitado. Pois é assim mesmo. O Paulo também foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. Tem um monte de gente aí que tentou fazer alguma coisa de bom para a humanidade e foi perseguido. Chico Xavier foi perseguido, a mãe de Iná foi perseguida, quem mais? A menininha da Bahia foi perseguido. Então a perseguição faz parte, porque quando você levanta uma bandeira, automaticamente outras bandeiras vão contestar a sua crença, a sua forma de mostrar. Agora, se você está firme, eu vou lembrar mais um trechinho bíblico que fala assim, onde dois estiverem unidos em meu nome, eu estarei junto. E aqui o pensamento e o sentimento. Se o nosso pensamento, o nosso sentimento estiver unificado, Deus está com a gente, fé e coragem. Entendeu?
Aí a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente se propôs. Por que a gente não consegue? Você sente uma coisa boa, conta pro cara, o cara já fala contra. É normal. Você fala, vou comprar o pão de açúcar. O cara fala, não pode. Já fica. Quero comprar o Oceano Atlântico. Não tem jeito. Você já desanima. Mas se você sentir, pensar e querer, com certeza você vai criar uma fórmula até de preservação do Atlântico, como se você estivesse comprando ele, e você vai conseguir. Eu sempre falo que é o sentir, né? É o sentir. Então, o sentir e o pensar em sintonia, né, vai dar força para que você consiga crescer no seu canal. Entendeu? Agora... Nós vamos crescer no canal do YouTube, Felipe? Vamos, por quê? Porque nós sentimos, pensamos, temos coragem de defender a nossa bandeira, mesmo que não agrade todo mundo, nós não estamos aqui para agradar ninguém. Porém, existe a liberdade de expressão, de comunicação. A gente sempre toma cuidado com o que a gente vai estar mostrando para não entrar em conflito com outras lideranças. Porém, nós expressamos da melhor maneira possível para que o nosso seguidor compreenda, tá? O porquê que as coisas acontecem dessa forma. E aí a gente vai tocar o nosso barquinho aí, rumo a 1 milhão de seguidores e banho de fogo no Felipe Leão. Aí sim. Agora, ficou só mais uma dúvida aqui. No caso, o José Florencio falou assim, que foi um chamado. Chamado? Quem chamou ele? É um chamado. Eu gostaria de saber assim, ó, de repente, quem está assistindo aqui, a gente no YouTube, fala assim, caramba, então peraí, então quer dizer que isso daqui é um chamado? O que seria o chamado para você entrar nas práticas integrativas, para ser um terapeuta? Por exemplo, quem estiver assistindo a gente agora, faz parte de um chamado. Você vai passando, para. Opa, é um chamado. É um chamado. Ah, então é vocês que estão chamando? Não sei, vem. Também. Vem com a gente. Não, vem com a gente aqui. Não. Agora, quem sentir então esse chamado, eu senti, ele é o quê? É algo de outro mundo esse sentido ou não? Pode ser uma coisa... fiz um curso, tô afim. Essa história chamada é engraçada. Tem um amigo meu que hoje ele é um bispo da Igreja Católica. E ele falou que ele morria de vergonha na igreja, que ele achava esquisito, que eu estava rezando, eu não vou naquele negócio, mas nem pintar de ouro. Ele ficava jogando bolinha de gude na porta da igreja, mas não entrava lá de jeito nenhum. Daí um dia, de repente, faltou uma pessoa para ler uma leitura na missa, alguém chegou e chamou ele, fulano, vem cá para você ler uma leitura. Eu não sei fazer isso não estou nem com roupa, não tem importância, você vai lá e lê. Aí pegou, foi lá e leu a leitura. Daí na outra semana ele já botou uma roupinha bonitinha e foi esperar na porta ver se ia chamar ele de novo. Aí chamaram ele de novo. Daí ele, de repente, ele resolveu de aprofundar naquele negócio. E hoje ele é bispo. Então isso foi um chamado? Foi um chamado. Esse é o chamado. E o universo, né? Eu falo universo porque não importa qual é a força do universo que vai manifestar sobre o seu chamado. Mas as forças do universo, Deus, o Todo-Poderoso, o Sagrado, que a gente chama, ele vai nos despertar para essa situação. A maioria das pessoas se desperta com relação ao chamado, dizendo, como ele falou aqui, ou pela dor ou pelo amor. Eu fui pelo amor. Tá? Eu fui pelo amor da minha vida. Tá? Que é o que eles chamam de dor. A gente vai pelo amor. A gente ama tanto a nossa vida que quando a gente vê que o negócio está pegando, a gente corre atrás, se vira, se cuida das 3 tias. Te cuida, te arruma, te apruma e sai dessa frio. Juntou as 3 tias, a gente atendeu o chamado. Tá certo. Eu fiquei com uma única curiosidade que na hora depois parou ali. Agora eu vi que o Jonathan tem umas plaquinhas ali e o José Florencio ia falar que ele parou de tossir. E ele também tem umas plaquinhas. Que negócio é esse? É de Horus? Eu deixo por sua conta essa aí. Viu? Isso aqui é a placa indiana. De indiana. Placa indiana, mas não é porque ela é da Índia. É porque vem de hindu, indiana, né? Então é o seguinte. Isso aqui é uma placa, que ela é uma antena cósmica, tá? E é o seguinte, então, você adquirindo, tem vários modelos de placas, são 150 modelos de placas, tá? Então tem placa para tudo. Tem placa para o dinheiro. Eita, coisa boa! Essa é a melhor parte, né? Do dinheiro. Né?
Então, tem placa para tudo. E aí Não, é o mas Deus seguinte, se abençoe. você lê o catálogo das placas, você vai querer comprar todas, porque cada uma delas, uma vai completando a outra, né? Então, se você lê, você fala assim, não, quero todas. Mas aí, cada placa trabalha específico para uma coisa, né? Então, por exemplo, o Jonathan, quando ele viu esse catálogo, ele cismou com a placa Júpiter, planeta Júpiter. E planeta Júpiter, ela trabalha a parte do pulmão e trabalha expansão. Então, o que aconteceu? Quando ele entrou em contato com essa placa, ele tinha uma tosse e sumiu. Você compra isso aonde? Mercado Livre? Depois eu te faço contato. Entendeu? Eu te faço contato. Faço Ah, contato. eu vou no Mercado Livre. Olha o aqui, meu ó, contato fazendo ali, ó. propaganda. Olha o contato. Olha o meu contato Contato ali, tá ó. Ó, o aqui. contato Então, conectado esse aqui, tem ó. placa para tudo, Vou deixar ela. viu, São Paulo? Ah, eu sei. Então nessa. que o Felipe é curioso. Placas seria o quê? Umas frequências, umas Uma vibrações. frequência. Que Ela, é o uma, pessoal fica recebendo. ela é uma antena cósmica. Tá? Entendi. Então você entra em contato com ela, você está direto no cosmos. Conectado com o Cosme. O Cosme vem aqui de vez em quando, é meu irmão. O Cosme e o Damião também, né? E aí tem a placa da cura, para quem tem problema muito sério de saúde, tem a da cura também, né? Porque muitas vezes ela não é só uma coisa física. É uma coisa de que o físico aqui, então, não daria conta, mas aí nessa placa ela vai trabalhar uma outra parte que de repente é o que dá conta. Exatamente. Porque, no caso, como tem várias terapias, e vocês são terapeutas, cada um de uma área, e vocês podem fazer, mas ainda assim vocês estão usando essa placa, ou seja, é um complemento. Ele é algo também que ele também vai ajudar. É um complemento e, além disso, é uma proteção, né? Ela faz parte, ela protege também. O Felipe lembra que a gente fez uma vez um vídeo sobre o patuá, Sim, sobre o patuá, verdade. né? Nós fizemos sobre o patuá. O patuá também é um complemento energético, entendeu? Que você pode usar ele para determinadas situações. Esse processo todo que a gente vai aprendendo, né? Muitas terapias vieram do Egito, vieram da Grécia, vieram das culturas antigas, né? Que a cultura brasileira mesmo, brasileira genuína mesmo, tem 500 anos. Nós somos bebês perante ao universo. E mesmo a cultura brasileira, ela já começou com a interligação de 3 grandes religiões, sendo 2 religiões nativas e uma religião importada. Nós conseguimos conhecer o xamanismo dos indígenas, né? Tupi-Guarani e todas as demais nações indígenas que aqui habitavam, o Vodum dos africanos e o cristianismo trazido por Portugal. Então, nós começamos já com 3 práticas aí religiosas distintas. E na evolução da convivência das pessoas, do autoconhecimento, depois vieram as migrações e o Brasil tornou-se o grande celeiro de paz, de fé, de alimento, de todo o mundo. O Brasil realmente, como diziam os meus ancestrais lá da Palestina, é a grande terra prometida, que foi concedida àqueles que, por bênção, mereciam viver aqui no Brasil. Você não sabia disso, mas tá? O Brasil é a grande terra prometida e muitas vezes nós, brasileiros, ficamos em conflito. Porque a gente acha que a Terra Prometida é um lugar que não precisava trabalhar, que vivesse só em festa, que tivesse show do Detal, semana inteira, carnaval, baile funk, tudo quanto é. E nós temos tudo isso. Então, comida em abundância, água pura, ar fresco, liberdade de expressão. Nós somos um dos países que tem uma grande liberdade de expressão, talvez a maior do mundo. E às vezes a gente fica chocado, né? Mas parece que poderia ser diferente. Então, sempre tem aquelas pessoas saudosistas, né? Mas na grande verdade é que todos esses ensinamentos que vieram dos povos, dos antigos povos, né? Os povos originais, vamos dizer assim, elas contribuem muito para que essas práticas viessem a dar a nós essa condição
de ter realmente aí um grande sistema de saúde voltada para a necessidade e o direito das pessoas. Ok. Se a gente já puder finalizar, então, a gente passa a conclusão para o Jonathan. Eu estava querendo conclusão, não, vamos falar mais um pouco, você está com pressa, por quê? Ele está com pressa, ele está querendo encerrar a conversa. Tá emocionado, Felipe? O cara, ele chora, ele começa a cortar a gente, ele está falando que a turma corta, ele quer cortar mais. Mas então, o Jonathan, fala mais um pouquinho aí e conclui o seu processo aí com esse vídeo. Vamos lá. Consideração. Primeiro, já que eu tenho a oportunidade de concluir, queria estar chamando o Felipe aqui para estar botando a carinha dele um pouquinho. Vem aqui, ó, na frente da câmera aqui, vem aqui, vem ficar de croque aqui com nós. Vamos apertar o Felipe aqui também. Vamos dar uma apertada no seu Felipe. Não fosse o Felipe, nós não estávamos todos os três aqui conversando. Ele é o principal culpado Vamos lá, dessa então, tragédia. chegamos Hoje aqui. o cinegrafista não só está filmando nós, mas ele me deu a oportunidade de conhecer esse cara que me libertou e automaticamente me mandou para esse cara individual aqui. E todo mundo se salvou. Todo mundo agora montou uma equipe, estamos trabalhando super bem, super Entenderam legal. aquela Mas frase? toda a origem veio daqui, ó. Eita, Ô, Felipe, Satisfação, meu querido. gratidão, Sem Jonathan. você, nada disso aqui estava acontecendo. E a gente estava conversando sobre isso, que começou com a sua aceitação. Você aceitou isso daí, né? Que é o processo de cura que o Paulo das Ervas tanto fala, que é a aceitação. Você aceitou, o resto, todo mundo contribuiu. Olha a gente aqui agora, um não conhecia o outro, mas estamos todo mundo junto aqui. Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Quase. Somos trapalhões, então. Quase. Os trapalhões do bem, né? Tá certo. Mas tudo bem. Mas e aí, tem mais alguma coisa para colocar pra gente, para concluir? Ou você já concluiu sua É parte? isso, que eu essa acho é que é minha legal parte, cara. também Essa é o minha José parte. Florencio poder colocar aqui pra gente. É, Uma ele vai. conclusão sua. Para mim é uma satisfação primeiro estar aqui, né? Poder compartilhar essa prática que a gente faz com a mesa psicotrônica. Se quiser, pode me contratar, não tem problema nenhum. São Paulo indica? São Paulo. Com certeza. Eu acho que você que está aí, às vezes, assustado com os fantasmas da vida, né? Não aquele fantasma que o Felipe gravou aqui, que foi uma brincadeira do dia do folclore. Mas a gente muitas vezes está assustado com os fantasmas da vida, com medo, um monte de medo que colocaram na cabeça das pessoas. Você que está vivendo essa energia do medo, da insegurança, de achar que o mundo vai acabar, que vai vir uma tragédia pior do que a outra. Eu acho que a gente não vai conseguir resolver toda essa situação. Porém, se você conseguir se libertar desses medos, você vai olhar para o mundo com outra visão e vai ver que tem muita coisa boa acontecendo. Então, o Zé aqui foi um grande ícone aí que a gente vem juntando no grupo para que nós possamos, então, expandir esse conhecimento das práticas integrativas para todo mundo. Então, Zé, acaba de falar, que senão eu fico falando aí, eu não concluo. Eu só tenho a agradecer, conhecer aqui o espaço, né? Que é muito famoso, o espaço aqui é legal. É uma honra estar aqui, junto com o Felipe, com o Jonathan e com o senhor. Muito bem. Tá? E eu acho que é isso. A união faz a força. É isso aí, gente. Você que faz alguma terapia diferente também, que queira estar conversando com a gente, mostrar também seu trabalho, né? O Alô Acrescenta está aberto para que a gente possa mostrar, tá bom? Juntos somos mais fortes e de mão dada a onda do mar da vida não arrasta a gente. Nós conseguimos ficar na areia, na terra firme. Gratidão, você que gostou do vídeo? Que belezinha! Inscreva no canal, bate o sininho, dá joinha e dá o que mesmo, Felipe? Dá o valeu, manda o seu valeu pra nós. Valeu! Eita! Grande guerreiro! Valeu demais! Valeu. Meu velho. Meu velho. É isso aí. Deus te abençoe.